Gabriel, é possível Deus abençoar um casamento em que já houve adultério? Foi a pergunta que veio esses dias lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. Todos os dias eu abro caixinha de perguntas lá no meu Instagram para minha audiência mandar dúvidas sobre casamento, família, dificuldades, crises, situações peculiares do casamento. E eu tenho a alegria de respondê-los lá nos stories, tá? Se você inclusive me segue ainda lá no Instagram, @GabrielCBO, @GabrielCBO, você me segue lá, mas a questão é a seguinte, lá eu consigo responder em 15, 30 segundos no máximo. Eu queria expandir um pouco mais essa resposta. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Pô, será que Deus é capaz de me abençoar depois de um pecado que eu cometi, depois que o meu casamento, né, sofreu esse tipo de abalo sísmico como é o adultério? Se essa é a sua dúvida, se não for também, fica aí no vídeo, tá? Clique em gostei, compartilhe com seus familiares e amigos, com seu cônjuge, nos grupos de casais, pra gente discutir um pouco a respeito da perspectiva bíblica sobre esse assunto. Fechou? Solta a vinheta, Skywalker. De fato, muitas pessoas passam por situações difíceis, né? Abalos sísmicos no casamento por conta da quebra de uma das principais colunas do casamento, a fidelidade. E sobre esse assunto, inclusive, eu queria deixar aqui uma indicação de livro muito oportuno do Douglas Wilson. Eu gosto muito dessa série do Douglas Wilson. É um pastor muito sério lá nos Estados Unidos. E ele tem livros traduzidos, graças a Deus, livros traduzidos aqui pro português, tá? E o nome desse livro é Fidelidade, como ser um marido de uma só mulher. É um livro específico, ele deixa isso claro logo no começo do livro, tá? É um livro específico para os homens. Não é que ele proíbe que as mulheres leiam, tá? Mas é específico para os homens. A não ser que seu marido leia junto com você, aí de repente faz algum sentido, tá bom? Mas é específico para os homens, ele faz essa ressalva em relação a esse livro. Vale muito a pena, da editora Cleary. Pesquisa aí na Amazon, então a própria Cleary. Poderia até ter cupom de desconto, né? Que eu tô indicando cada livro legal para vocês. Mas, enfim, inabaláveis. Foca comigo aqui, porque a quebra da fidelidade não necessariamente significa quebrar a aliança do casamento como um todo. É óbvio que existe um rompimento importante aqui. E para restaurar isso, pela graça do Senhor mesmo, pelo perdão que vem do Senhor e ao mesmo tempo o chamamento dele para que possamos perdoar o nosso cônjuge, até 70 vezes 7. É uma dúvida, né, das pessoas. Pô, eu sou obrigado a perdoar o meu cônjuge? Claro que é. Se ele se arrepender, se houver realmente quebrantamento, mudança de comportamento, mudança de direção, você é obrigado sim a perdoar. Mas a perspectiva é diferente, não é um privilégio você perdoar o seu cônjuge. Sabe por quê? Porque Deus te perdoa muito mais, por muito mais quebras, né, da aliança que você tem com Deus. Eu quebro essa aliança com Deus várias vezes no dia, mas ele me perdoa. Por isso que ele me chama a perdoar o meu cônjuge também. Óbvio. Se ele me chamou a perdoar, assim como ele me perdoou, por que eu não vou perdoar o meu cônjuge diante de um adultério? Mas, Gabriel, eu não sou capaz de perdoar diante de um adultério. Mas você não é capaz de fazer muitas coisas. Você só é capaz por meio do Senhor. Por isso que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se você diz que não é capaz, é porque você não está crendo na força que o Senhor supre. Então pega isso, é um privilégio perdoar. Obviamente não vai ser nada fácil. Você vai precisar de horas, talvez em oração, buscando a presença do Senhor para que você tenha um coração não de pedra, mas de carne, assim como o do Senhor, fechou? Só que diante desse perdão e havendo um arrependimento, existe uma construção longa aí em relação à confiança, em relação a passos práticos que vocês precisam dar. Eu queria trazer aqui algumas dicas em relação a isso, tá? O assunto geral do vídeo não é esse, né, em relação ao adultério, e sim se Deus é capaz de abençoar você diante disso. Mas eu queria trazer algumas dicas práticas caso você tenha vivido isso ou conheça alguém que viveu. Vale a pena você compartilhar esse vídeo nos seus grupos de casais, da sua igreja, nos seus grupos de família, compartilhar com seus cônjuges e amigos que estão passando por uma situação difícil como essa, ok? Não justifica divorciar, não divorcia mesmo. O divórcio não vai trazer felicidade. Geralmente a pessoa toma a decisão de divorciar porque ela acha que vai encontrar felicidade como alguém encontra um pote de ouro depois do arco-íris. Não é assim. O divórcio não traz alegria. Obviamente, né, você tem uma cláusula, né, interessante, né, sobre a quebra do matrimônio, ou a possibilidade do divórcio na Bíblia, por meio da violência doméstica, abandono, né, completo abandono, ou adultério consistente, não adultério pontual, tá? Obviamente, nós precisamos nos esforçar por não cair em adultério. E, obviamente, todo adultério, todo pecado destrói muitas coisas boas, como diz Provérbios. Então, não é porque você tem a garantia de que sua esposa vai te perdoar, e obviamente não é uma garantia, porque ela é uma pecadora também, mas havendo nela uma disposição de caminhar com Cristo, ela vai me perdoar, ou havendo nele uma disposição de caminhar com Cristo, ele vai me perdoar, mas não é por conta dessa garantia que você vai fraquejar, é justamente o contrário, é porque essa pessoa está procurando ser fiel em todas as coisas a Deus, eu também devo buscar ser fiel em todas as coisas a Deus, porque a minha vida diante de Deus é a minha prioridade em relação ao casamento. Eu só vou conseguir exalar um aroma realmente perfumado, o bom perfume de Cristo, se eu buscar a Deus. E sinceramente, homens, e me escutem aqui, se a sua esposa não estiver feliz, se ela não estiver bem
no casamento, ninguém na sua família vai estar. Porque ela é o parâmetro, ela é o termômetro em relação à qualidade da sua família e à qualidade do seu casamento. Então você precisa investir em santificação, você precisa investir na vida da sua esposa para que ela também se santifique e cresça em Cristo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios 5 que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de a si mesmo ter se entregado em sacrifício por ela, para apresentar essa noiva, essa esposa, que é a igreja de Cristo, para si mesmo, santa, imaculada, sem defeito, sem mácula. Percebe isso? Você tem que apresentar a sua esposa a si mesmo e a Deus, sem mácula. Essa é a sua responsabilidade como pastor lá, fechou? Mas a gente não vai entrar aqui nas obrigações e papel, né, dos cônjuges no casamento, do homem no casamento. A gente poderia trazer um vídeo sobre isso. Espero que nas próximas terças-feiras haja conteúdos como esse. Mas eu queria mergulhar aqui, velho. Deus é capaz de abençoar, né, um casamento em que houve mácula, que houve adultério? A resposta é categórica. Sim, ele é capaz. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que bem-aventurado é o leito sem mácula, digno de honra. É o leito sem mácula, isso significa um leito sem lascívia. Entenda uma coisa, tem um livro, se não me engano, Joshua Harris, é do David Harvey, que fala: sexo não é pecado, lascívia é pecado. A lascívia é a malícia, é a sensualidade desprovida de santidade, entende? É como falar de amor sem verdade, não existe amor sem verdade. As pessoas querem falar sobre o amor a parte da verdade de Deus, isso não existe. As pessoas querem falar sobre, por exemplo, sensualidade a parte da santidade. Não existe uma sensualidade pura fora do casamento. Essa sensualidade tem que ser preservada para o cônjuge, entende? Então, o ser desejado, o ser desejada deve ser para o cônjuge ou pelo cônjuge, entende? Então você não deve buscar desejar outras pessoas além do seu cônjuge, nem mesmo desejar ser desejado por outras pessoas além do seu cônjuge. Então, aqui entra um parâmetro interessante. Qual é o ponto principal aqui? É que Deus é capaz de abençoar mesmo havendo ou tendo havido mácula no passado. A palavra de Deus diz que Ele é capaz de lançar as nossas dívidas, porque assim, cada pecado nosso é uma dívida contra Deus, contra a santidade de Deus. É uma dívida com valor infinito, porque o caráter do pecado não diz tanto respeito ao seu tamanho, e sim contra quem ele é cometido. Então, se eu cometo um pecado pequenininho, entre aspas, não existe muito isso, né? Mas entre aspas, pequenininho, um roubo de uma canetinha, uma palavra chulazinha, pequenininha, não foi nada, foi só um pecado, uma mentirinha. É contra um Deus santo, infinitamente bom, justo que eu estou pecando. Então, o meu pecado se torna infinito em dívida, se torna infinito em podridão, entende? Por isso que um só pecado é capaz de lançar toda a humanidade no inferno. Mas um só ato de justiça de Cristo, morrendo na cruz por nós, é capaz de cancelar toda a nossa dívida diante de Deus. Por isso nós passamos a ser justificados por esse amor de Cristo, que morreu a seu tempo, conforme diz Romanos capítulo 5, versículo 8, por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso que Ele prova o seu amor para conosco. Entende? Então sim, Deus é um Deus perdoador. Ele tem alegria em perdoar o seu povo. Ele tem alegria em perdoar. Ele tem alegria em lançar no mar do esquecimento e não mais lançar diante dos nossos olhos essa cobrança. Os nossos pecados todos estão diante de Deus, só que Ele lança no mar do esquecimento para não mais cobrar essas dívidas diante de nós, ok? Mas aqui entra um detalhe interessante, né? Você lembra da mulher adúltera, daquela passagem de Mateus capítulo 8? Mateus capítulo 8 é o único evangelho que traz essa história, né, da mulher adúltera. Uma mulher apresentada diante de Jesus com a intenção dos fariseus de lançarem as palavras de Jesus em xeque, né? Se ele dissesse que era para condenar a mulher, como dizia a lei mosaica, que era para condenar uma mulher, um homem, adúlteros, pega em flagrante adultério, ele então seria acusado pelos fariseus de fazer ou incentivar o povo judeu a fazer uma coisa contrária à lei romana. Ninguém diante da lei romana, que era o império que dominava o território de Israel na época de Jesus, né, na época que Jesus nasceu, ninguém que cometia adultério era executado em praça pública ou apedrejado de forma livre, digamos assim, sem julgamento de Roma, tá? Ninguém que fazia um adultério, cometia um adultério, ia ser julgado dessa forma, sem o julgamento de Roma, sem o julgamento, né, realizado por um governador, então por um sátrapa, por um prefeito de uma província, etc. Tá bom? Então, os fariseus queriam lançar isso. Se Jesus fosse a favor da lei romana, da lei mosaica, eles iam acusar Jesus diante de Roma. Se ele fosse a favor de Roma, que ninguém ia ser apedrejado, eles iam acusar Jesus diante dos judeus. Percebe? Diante da lei mosaica. Como é que você vê contra a lei mosaica? Então, a intenção dos judeus, né, dos fariseus, era essa. Não era realmente trazer justiça diante de um delito cometido por aquela mulher. É muito interessante porque eles trazem aquela mulher diante de Jesus e dizem que aquela mulher foi pega em flagrante adultério. Mas, uma coisa curiosa, né? Digno de uma sociedade pecaminosamente machista, eles não trouxeram um homem, porque se ela foi pega em flagrante adultério, cadê o homem que estava com ela? E a lei mosaica era categórica, não era só a mulher que morria, era o homem e a mulher, tá bom? Isso para trazer ordem diante de uma nação governada por Deus, ok?
e trazer também a seriedade do pecado do adultério. Sim, a pessoa que cometeu adultério, ela morria, a ponto de que a pessoa que foi alvo desse adultério, tá? A parte no casamento que sofreu o adultério, digamos assim, pudesse se casar novamente com outra pessoa de forma livre, se tornasse viúvo ou viúva dessa pessoa que cometeu adultério, para então se casar novamente. Por isso vem esse senso, né, de quão caro é para Deus o matrimônio e o casamento. É muito sério, gente. E nós precisamos fugir de todo tipo de adultério, né? A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5 que Jesus vai trazer a perspectiva de que eu disse Mateus 8, mas a história da mulher adúltera é João 8, tá? Só para não confundir. O único evangelho que relata essa história, já teve alguém que de repente entendendo um pouquinho mais de teologia, um pouquinho mais de Bíblia, disse Mateus 8, não, é João 8, tá? Mas lá em Mateus capítulo 5 a 7, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer que o só olhar para uma mulher com intenção impura, ou para outra pessoa que não seja sua esposa, com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Então o adultério vai muito além de simplesmente se deitar na cama com alguém. É o beijo, é o flerte, é uma mensagem, um e-mail ou um direct no Instagram, ou uma mensagem no WhatsApp que incita algum tipo de comportamento, né, sensual por parte de outra pessoa. É uma conversa com desejo sexual com a pessoa do trabalho, no Uber, numa viagem que você fez. É o assistir pornografia. Tudo isso é adultério, pessoal. E é muito sério, tá? É muito sério, inabaláveis. Então eu queria trazer essa perspectiva para vocês. E aí aqui em João 8 tem a história da mulher adúltera, né? Tem esse relato. Eles não trouxeram o homem também, trouxeram só a mulher. Uma sociedade pecaminosamente machista, traz só a mulher diante de Jesus. Jesus está lá, ele se ajoelha basicamente na areia, começa a desenhar na areia, relata João. E os fariseus insistem com ele. Aí ele vira para eles assim, ó. Quem não tiver pecado nessa área, que atira a primeira pedra. E como quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É ele mesmo, é o Espírito Santo, gente. É uma ação de Deus trazer arrependimento e fé, enfim. Ele fez com que, através daquelas palavras, né, o Espírito Santo agisse, não necessariamente de forma salvífica, tá? Mas convencesse cada um de constrangimento de que são pecadores naquela área sexual, especificamente, tá? Na área do adultério, interessante isso, né? Nenhum deles teria moral de se achar pecador, né? Na toa que eles criticavam Jesus por andar com pecadores, porque eles não se viam como pecadores, eles não se viam como alguém necessitado de médico. Por isso que Jesus diz, eu vim para aqueles que precisam de médico, precisam de mim. E aí vem uma coisa interessante pra gente, né? A perspectiva de Jesus aqui é, atira a primeira pedra. Saiu do mais velho até o mais moço. Todos saíram e aí Jesus disse o quê pra mulher? Ah, minha filha, tá tudo bem, você adulterou, venha cá, deixa eu passar a mão no seu cabelo. Não. Ele virou pra ela de forma amorosa e disse assim, eu não vou te condenar. Teus acusadores saíram, nem eu tampouco te condeno. Versículo aqui 11, e ele diz, vai e não peques mais. Então essa perspectiva da bênção de Jesus sobre um casamento que já sofreu adultério, já sofreu a mácula do adultério é, vai e não peques mais. O que significa pecado? Pecado é errar o alvo, o nosso alvo. Qual é o alvo da nossa vida, pessoal? Qual é o principal objetivo da nossa vida? É glorificar Deus. Como é que nós glorificamos a Deus? É quando nós nos tornamos mais parecidos com Cristo no seu caráter. É quando nós imitamos a Jesus em todas as coisas. Deus tem alegria, ele disse lá quando abriu em Mateus capítulo 4, na verdade 3, finalzinho 3, no batismo de Jesus, antes dele ir para o deserto, quando o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, Deus aparece nas nuvens, né, não de forma visível, mas ele fala ali para que todos vissem, testemunhassem. Este Jesus é o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Porque Jesus refletia perfeitamente a imagem do Criador. Ele criou Adão e Eva e, consequentemente, nós, né? A sua imagem e semelhança perfeita, só que o pecado ruiu isso. Quando o pecado destrói essa imagem e semelhança perfeita, só Jesus para nos reconciliar com Deus e restaurar essa imagem em nós. Por isso que só um cristão verdadeiro, quem habita o Espírito Santo, pode produzir o fruto do Espírito, que é a imitação do caráter de Cristo, entende? Mansidão, bondade, alegria, domínio próprio e várias outras coisas. Isso impacta diretamente o casamento. O alvo das nossas vidas é imitar Jesus. Quando nós erramos o alvo, transgredimos a lei de Deus, desobedecemos a Deus, porque nós escolhemos mais alegria quando obedecemos. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos errando o alvo. O que nós precisamos fazer então? De arrependimento e fé. Precisamos de arrependimento é como se todo erro do alvo fosse assim, aqui nessa direção está o meu alvo, e eu peco, eu estou andando nessa outra direção. O que o arrependimento vai dizer? É como se fosse uma mudança de mente, metanoia mesmo, né? Como se fosse uma mudança de mente, uma mudança de direção completa, um giro de 180 graus, percebe? Eu estou errando nessa direção, eu estou andando no caminho largo, então eu preciso me voltar para o caminho estreito, o qual Jesus separou para que eu andasse nesse caminho. Então eu volto para o alvo, na direção do alvo, e continuo a minha jornada em Cristo,
Por isso que o arrependimento é tão importante. Todo cristão precisa crescer em arrependimento. Não existe um cristão que diga assim, faz tempo que eu não me arrependo. Você precisa crescer em arrependimento, chorar, se quebrantar diante de Deus, não um choro falso, de joelhos no seu quarto sozinho. Não precisa estar diante de ninguém não, na igreja, etc. Chora no seu quarto, pelo pecado. Muito mais do que pelas tristezas ou aflições dessa vida, pelo pecado que você tem cometido e crê no perdão que vem da cruz de Cristo. Nós precisamos olhar para a cruz. Então, aqui entra um parâmetro interessante. Quando Jesus nos perdoa, ele nos direciona, né? Porque esse amor, ele não é somente perdoador. Ele é um amor que também nos condiciona à graça santificadora. A graça que nos salva é a mesma graça que nos santifica, que nos torna mais parecidos com Cristo, na medida da nossa fé, para que nós possamos buscar a presença do Senhor. Então, foca aqui. Quando você foca no alvo, tá? Que é Cristo, em imitar Jesus, você se volta para Ele. E você é chamado de quê? De filho amado. Então aqui entra uma coisa interessante. Esse arrependimento, né, que é uma mudança de comportamento completa, não vem dizer que você está arrependido se você continua fazendo essas mesmas coisas. Vai trazer aqui no Salmo 34, versículo 18, uma perspectiva muito interessante. Perto está o Senhor, é o Deus da glória, é o Deus que habita o mais sublime, mais altos céus. O universo inteiro cabe na palma da sua mão. Muito mais que isso, ele é todo poderoso. Mas olha que interessante, esse Senhor, Deus todo poderoso, alto, sublime, ele está perto dos que têm um coração quebrantado e ele salva os de espírito oprimido. Coração quebrantado, foi isso que Davi fez diante de Deus. A compulsão do Salmo 51 não é exatamente isso. Depois que ele tinha cometido adultério e assassinado um dos seus melhores comandantes de guerra, Urias, ele então possui Batseba, ela fica grávida, ele tenta fazer um arrumadinho, ele faz uma encomenda para matar Urias, o esposo daquela mulher. Então ele se arrepende por meio da instrumentalização do profeta Natan, que vai até Davi mostrar que ele era pecador, que ele tinha cometido algo horrendo diante de Deus. Então ele escreve o Salmo 51, compadece de mim, ó Deus. O coração dele estava destruído, quebrantado. Segundo a tua benignidade, ele lembra que Jesus, que Deus, ele é benigno. Segundo a multidão das tuas misericórdias, isso não vai voltar ao que ele fez. Ele fez o que fez, foi terrível, e trouxe consequências para sua casa inteira, Absalão e etc. Mas olha que interessante. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, eu creio no teu poder, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele reconhece, ele não apaga a iniquidade dele simplesmente. O único capaz de apagar a minha iniquidade e a sua é Deus. Então nós precisamos recorrer a ele, entende isso? Nós precisamos recorrer a ele, amém? E ele diz, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, primeiramente. Eu nasci na iniquidade, Senhor. Purifica-me com hisopo, estou lendo alguns trechos, e ficarei limpo. Purifica-me com o sangue de Cristo Jesus, né? E ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Está mais alvo que a neve, está puro diante de Deus novamente. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Ele diz no versículo 11, não repulso a tua presença, nem retires o teu Santo Espírito de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus, a confiança de Davi. E ele foi abençoado novamente? Claro que foi. Muito abençoado. Entende? Então nós precisamos crer no sacrifício de Cristo, crer no perdão que vem dele. Não é você se perdoar, é você aceitar o perdão de Deus. Você não precisa achar que você merece o perdão de Deus. Você não precisa achar que você é bonzinho o suficiente para isso. Você só precisa ser um bom recebedor da graça e do presente que é o perdão de Deus. E mudar de comportamento através desse presente. Ele te deu liberdade. Liberdade não é fazer qualquer coisa. Felicidade não é fazer o que você quer fazer, é fazer aquilo que Deus te ordena fazer, para a glória do seu nome. Amém? Vamos nessa, Deus te abençoe, compartilhe com seus familiares e amigos, espero ter te ajudado. Sim, Deus é capaz de restaurar um casamento, é capaz de abençoar novamente o casamento que foi alvo ou sofreu com adultério. Existe um exemplo muito marcante, marcou muito a minha vida, lá naquele livro, Quando Pecadores Ensinam, do Dave Harvey, uma história sobre o caso de adultério e depois uma restauração completa. Ele conta várias histórias nesse livro, vale a pena ler esse livro. E vamos pra cima, tá bom? Deus abençoe a sua vida, compartilha com seus familiares e amigos, grupos de WhatsApp aí da sua igreja de casais, compartilha também nos grupos de família, compartilha com o seu cônjuge, deixa o seu ok, comenta aqui embaixo também, de repente, qual foi o seu principal aprendizado dessa live. Se você teve um flash em relação a algum tipo de perspectiva, se você tem essa dúvida, comenta, eu vou sentir muito amor por compartilhar e comentar em cima do seu comentário, tá bom? Te responder ali. Fechou? E se inscreve no canal, viu? Me segue nas redes sociais, no Instagram especialmente, lá, o @GabrielCBO, e manda sua dúvida sempre quando tiver caixinha de perguntas lá nos stories. Tamo junto? Um abraço, valeu!